dia, boa tarde, boa noite, quando você estiver, onde você estiver, nós queremos dar boas-vindas. E se você não é inscrito no nosso canal, aproveita, se inscreve, porque semanalmente, todas as quintas-feiras à noite e também nas segundas-feiras pela manhã, às 9 horas, nós temos aí um conteúdo relevante e importante para a construção da sabedoria na tua vida. E todas as quintas-feiras a gente tem trazido pessoas muito especiais, pessoas que realmente têm algum conteúdo que possam compartilhar. Conteúdo este que pode ser aproveitável no nosso dia a dia, para que a gente possa cada vez mais nos tornar pessoas mais inteligentes, mais espertas, mais valentes, né? Então que você esteja conosco aí durante esse momento, e na nossa quinta-feira vai ser muito especial essa noite, porque a gente tem uma pessoa que vai trazer um assunto que para alguns é um tabu, ele não é muito divulgado ainda, mas está já com certeza crescendo muito no nosso meio, e nós vamos falar sobre iridologia. Você já ouviu falar nessa palavra, iridologia? Pois é, hoje nós vamos falar com um profissional desta área. Nós vamos falar com Claudemir Lang. E aí, tudo bem? Como você está? Tudo ótimo, é um prazer, né, poder estar aí com vocês. A microsemiótica e a iridologia, né, algo assim que nos chama a atenção. O que será isso, né? Como que funciona? Já vem há muitos anos, né? Se Hipócrates já falava, né? Olha o olho, né? Então a íris é isso, né? Olhar o olho das pessoas. Olho no olho! É você olhar alguém nos olhos, né? E a partir desse estudo da tua íris, você conseguir detectar, ou pelo menos explicar algumas ações que a pessoa tem a partir desse estudo, né, Dr. Lang? Isso aí, né? Então, meu nome é Claudemir Lang, né? Microsemiotista irídio, pós-graduado em neuropsicologia. A íris é fantástico, gente, porque ela tem os nossos registros, a nossa história ali, toda ela registrada, né? Tanto que a íris é o segundo órgão a ser formado no período gestacional. Então ali já começa, todos os registros nossos já começam a acontecer ali. Que coisa bem louca, né, gente? Se fosse alguns séculos atrás, seria considerado meio bruxo, né? Você olha a íris da pessoa e você já começa a contar coisas do passado da pessoa. E então, né? E vamos lá, como é que funciona isso? O que é exatamente isso? Qual é esse estudo? Isso é ciência, hein, doutor? É ciência. É ciência. Sim. É interessante que você falaste, né, a questão do bruxo. Até às vezes alguém pergunta, mas como que você sabe assim da minha vida, né? Sim. Mas na verdade é uma ciência, é estudado, ele que nós vamos estar falando sobre como que funciona. Você vai ver a questão da microavaliação que é feita através da íris. Uhum. Então, a partir dessa ciência, a partir desse estudo, nós podemos fazer essa avaliação do passado e do presente, é isso? Ou o presente não entra nesse estudo? É que, na verdade, a íris, a questão, a gente pensa o passado e o presente, ele é tão distante, né? Na verdade, a nossa história, ela já está registrada, né? Toda a nossa história. Todo o nosso passado, nós temos uma história, né? Não caímos do nada, então nós temos uma história. E não só da nossa, a íris, ela nos apresenta de 4 gerações, né? Então, as memórias, tanto você vai ver a ciência, ela prova isso, que as memórias genéticas, elas vêm de 4 gerações. Então, nós somos influenciados diretamente as nossas vidas de 4 gerações ligadas a nós, né? Então, nesse caso, doutor, assim, ó, a pessoa que tem um problema emocional, vamos falar de uma depressão, né? Que é uma questão assim, uma coisa mais comum. Se tu está falando de 4 gerações, então o tataravô da pessoa tinha uma situação de depressão, o bisavô, o avô, o pai, é passível que a pessoa também possa ter isso? Tem uma ciência, tá? Pra você ter noção. Geralmente o filho da gente, ele tem mais do pai, do avô, no caso dele, do que dos próprios pais, né? Porque a genética, ela vem mais forte. Então ela pega de uma geração anterior.
Ah, e o que acontece ali nesse caso, você está falando? Sim, pode. Pode ser que o meu avô, por exemplo, padrões do meu avô, do meu bisavô, que eu possa ter hoje. Né? Umas disfunções, porque elas são memória genética, ela está ali na nossa memória. Tudo aquilo que não for reprogramado ou não for reinterpretado, ela vai continuar ali, né? Para as gerações. Então, tu consegue, através de um exame, depois tu me fala como é que é esse exame, para as pessoas que estão aqui na nossa audiência poderem entender, porque é um exame de sangue, eu preciso fazer algum exame em alguma máquina, então eu quero que tu me fale um pouquinho como é que você consegue fazer esse exame, tá? Mas então, a partir desse exame, existem coisas que você vê que são disfuncionais, mas você consegue também enxergar através da íris coisas boas na pessoa? Claro, com certeza. O exame, então, a avaliação é feita através da íris, tem um equipamento específico para isso, né? Se tira a imagem da íris, com isso se passa para o computador. A gente tem um programa hoje específico que faz essa avaliação. Hoje nós temos mais de 10 tipos de mapas que a gente consegue fazer essa varredura na íris e ver os desenhos dela, em cima desses desenhos, vamos dizer assim, saber o comportamento, genética, epigenética, né? Que é a questão traumas, eventos, período pré-natal, pós-natal, é a questão da constituição. A gente olha para as pessoas e diz assim, aquela pessoa tem olhos azuis, aquela pessoa tem olhos castanhos. Na verdade, hoje são 10 tipos de íris catalogadas, né? A cor do olho influencia ou não? Influencia. São 10 tipos de íris catalogadas hoje de colorações, né? De colorações. E essas colorações a gente chama de constituição. Uma constituição é um meio fenótipo, quer dizer, um meio que ela viveu, a questão da nutrição dela. Nutrição dela, dos pais, dos avós, quer dizer, agora vem aqueles padrões, né? Do que se comeu, aí a necessidade. Porque que a gente precisa entender é que o nosso corpo, ele sempre vai se adaptar ao meio para sobreviver. O instinto de sobrevivência sempre se sobressai. Por isso que muda a coloração da íris, muda a coloração da pele, né? A melanina. Então, tudo isso muda de acordo com a necessidade de sobrevivência. Dizem que quem tem olho azul e verde é mais bonito. É verdade isso? Eu não sei se é mais bonito ou não, mas olhos azuis só tem 20% da população mundial, né? Eu sempre discuti isso lá com a minha família, né? Porque eu nasci com meus olhos quase pretos, são castanho escuro, né? E o meu irmão nasceu com olhos azuis e esverdeado. Às vezes é azul, às vezes é verde, né? Eu disse, por que eu não nasci? Eu sou mulher, eu deveria ter nascido com olho azul ou verde, né? E ele nem dá bola por isso aí. Não. Eu acho que eu vou ter o mesmo problema no futuro, né? Porque o meu filho, Benjamin, ele nasceu com olhos azuis e a Teodora agora, né, com olhos castanhos. Então lá na frente você vai ter problema também, né? Mas vamos lá. Então, Lang, você faz esse exame na pessoa. E esse exame, então, ele vai te apontar alguns padrões que essa pessoa tem, vamos dizer assim, que ela repete, né? Porque padrões a gente vai repetindo, a gente entra no círculo vicioso. Eu nem vou falar virtuoso se não é bom, mas vicioso se ele é ruim, né? Você vai repetindo padrões. Por exemplo... se você teve separação na família, você tem a tendência de fazer essa repetição de padrão, é isso? Por exemplo, bem colocado. Por exemplo, na íris você sabe, por exemplo, se alguém veio a se suicidar, teve um acidente grave, qualquer coisa que teve nesse aspecto, a íris mostra, né? Por exemplo, se sofreu um tipo de abuso, por exemplo, na infância, dentro da idade, a íris também registra. Porque a íris ela vai registrando a tua vida. É como se fossem memórias traumáticas, é isso? Memórias traumáticas. Por exemplo, a genética, né? Nós temos hoje catalogados, né, 5 tipos de genética na íris. E ela é medida em microns, é microavaliação. Então, você tem um programa que a gente faz essa avaliação, medido ela para ver qual tipo que ela é. Em cima disso, eu sei se a pessoa é mais diurna, mais noturna, sei como é que ela se comporta, porque a genética é como nós olhamos para nós mesmos, dentro da gente. E ali também se sabe as predisposições patológicas que a pessoa poderá ter, porque a gente nunca vai sair fora daquilo que a gente já tem predisposição. O que é uma predisposição? É algo que eu estou predisposto a me acontecer. Por quê? Aí vem a genética novamente.
Porque a predisposição, quer dizer, eu trago junto comigo as disfunções. Então, na verdade, tu estás dizendo de uma outra maneira que aquilo está tornando destino e acabou, eu não tenho alternativa. Eu tenho alternativa. Ah, tá. Então, não diz ainda. Vamos continuando teu pensamento, depois a gente vai ver as alternativas. Então, a genética... Vamos citar um exemplo de uma genética, né? A genética tipo 1, por exemplo. A genética tipo 1, ela é mais noturna. Né? Então, o que acontece? Ela à noite, ela está super ativa. E de manhã até umas 10 ela tá mais lenta. Eu tive um paciente, né? Ele é odonto. Eu não sou um. Não. Não, eu não sou um. O 2, geralmente, vou explicar o 2, né? Mas o 2, ele, às 9h30 da noite, é o menor pico de energia dele. E nós precisamos entender que cada ser humano, ele funciona de uma forma e de um jeito. E é o relógio biológico de cada um. Né? Então, esse, por exemplo, um exemplo desse rapaz, e ele estava fazendo faculdade, ele estava escrevendo, ele estava em quantas funções, né? E não conseguia se adaptar em nada. Por quê? Porque ele não conseguia se adaptar nos horários, porque o comércio, toda a questão da família, a pressão, fazia com que ele trabalhasse nos horários, tipo 8 horas da manhã, meio-dia, das 2 às 6. Mas ele de manhã ele não tinha... Não produzia. Não produzia. E olha só que interessante isso. Esse tipo 1, ele é criativo. Eles são pessoas que vão criar, mas a dificuldade deles é executar. São pessoas criadoras, nasceram para criar. Estão sempre inventando e criando coisas. Sendo que o 2 já ele é metódico. O 2 ele geralmente vai pegar aquilo que o 1 criou e vai dar sequência. Não, o 2 vai dizer assim pro 1, tu é bom para inventar e é difícil de fazer as coisas. Tu só cria para os outros fazerem. Isso aí, porque um vai ser o criador, né? E ele tá sempre criando, né? Então ele sempre estava criando coisas diferentes. E quando eu comecei a explicar para ele como ele funcionava, o que ele começou a fazer daí? Ele começou a ficar com as filhas dele até as 10 da manhã em casa, até umas 9 horas, e o consultório dele começava às 10. Ensinei ele a começar a criar coisa dentro do consultório dele. Né? Porque a necessidade de criar. Então ele começou a ter mais foco, então começou a dar aula na faculdade, então dava aula na faculdade e começou a fazer coisas dentro do consultório nos horários que ele tinha, então ele ficava mais tarde à noite, no final do dia, aonde ele conseguia, então tinha mais energia, conseguia desenvolver melhor o trabalho dele. Legal. Então, você, através desse equipamento, você vai fazer essa leitura da íris. E aí você vai identificar esse padrão, o padrão que a pessoa tem. E agora sim, agora vem essa questão. Como é que eu desfaço isso na minha vida? Para começar, como se faz, né? Porque, na verdade, como se faz, como se desfaz depois. Por quê? Porque a genética, o que é? É um padrão que eu entendi para mim sobreviver e forma as minhas carências nutricionais. Então eu tenho... Por que a gente sempre repete os mesmos padrões? Porque eu tenho as mesmas carências de nutrição. E o que a gente consegue fazer hoje, então, através dessa análise? Saber qual que é as carências, qual que é as dificuldades da nutrição daquele indivíduo. Então, com isso, a gente vai lá e repõe os oligominerais, florais, que ele consiga, de novo, restabelecer essas comunicações neurais e que venha a nutrir novamente o genoma, a genética da pessoa. E com isso, ele consegue restabelecer o equilíbrio. Então, aquilo que ele tinha predisposição, não é que ele vai deixar de ter. Mas como algo equilibrado, é como uma piscina de água, né? Se você tem a piscina e está com o pH desequilibrado, vai criar, né? Várias coisas ali, né? Vidas, né? E quando o pH está equilibrado, automaticamente aquela água fica legal, fica boa para se tomar banho. A mesma coisa somos nós. Sim, porque já existem estudos também, né? Já é científico isso, de que nós somos um grande elemento biológico e químico. Nós somos feitos de química, né? Sim, sim. Tanto que tem estudos, não vou falar sobre, né? Mas tem estudos que eles fizeram, por exemplo, com água, botaram gelos e botaram música, botaram orações, botaram várias coisas, e aqueles gelos se formaram de formas diferentes. Então, o que nós precisamos entender disso? Nós temos, a criança, né, tem 80% de líquido quando nasce. E por que nós vamos envelhecendo? Porque nós vamos perdendo líquido. Por isso que a gente tem que tomar água. Por isso tem que tomar água. Nós vamos perdendo no decorrer do tempo, né? Então, como vamos perdendo líquido, nós vamos envelhecendo.
chegamos a ter 50%, 40% numa fase mais adulta, né? E a microsemiótica, ela vem nisso. Ela vem nos auxiliar e nos ajudar a restabelecer os equilíbrios. Por exemplo, a genética tipo 1 que eu estava falando, a tendência dele, como ele é mais noturno, né, ele precisa então entender que ele precisa evitar bebidas alcoólicas, alimentação à noite, coisa assim, porque como ele vai estar ativo, se ele depende da alimentação que ele vai ingerir à noite, ele não vai conseguir dormir. Né? Por quê? Porque das 11 a 1 da manhã é a questão ácida da questão da vesícula, e da 1 às 3 do fígado. Então, por isso que ele vai estar ativo muito. E depende da alimentação dele que ele vai ter à noite, ele vai dormir lá depois das 3 da manhã. Por isso que ele vai estar mais cansado na parte da manhã. Entendi. E o objetivo, então, da microsemiótica é ajudar o ser humano, cada indivíduo, de acordo com o seu funcionamento, a restabelecer o equilíbrio, né? E aí tu falou aí em floral e tal, como é que é esse tratamento? Primeiro, antes de tu me responder como é que é o tratamento, eu gostaria de saber assim, ó, por exemplo, uma pessoa, ela é obesa, vamos falar agora de uma parte um pouco mais materializada, né? A pessoa é obesa e ela tem uma questão alimentar, porque normalmente, não estou dizendo que é regra geral, né, gente? Mas normalmente a pessoa que ela é obesa, ela é acompanhada de ansiedade, né? Em geral, não é que todo caso, mas alguns casos são patológicos, enfim, mas em geral a população, à medida que ela tem algum problema, alguma necessidade, ela come, né? Para poder saciar todos esses elementos químicos que nós temos dentro de nós. Vamos pegar esse caso, uma pessoa obesa. E ela está muito obesa. Não é a obesa de poucos quilos, ela é uma pessoa muito obesa. Ela está apta para se consultar contigo e você ter um plano para ela, ou a iridologia é mais para quem está começando com algum processo? A microsemiótica, nós, através dessa avaliação, através da íris, é aí que vem o segredo, porque, na verdade, a obesidade, toda a obesidade, ela tem uma frustração por trás. Mesmo aquelas que são consideradas de tireoide, por exemplo? O corpo, lembrando que nós sempre, o principal instinto que sempre vai ser sobressair é o instinto da vida. Tá. Né? Então, as disfunções da tireoide, qualquer outras disfunções, tem a questão orgânica, né? Mas tu vai ver o que desencadeou, por exemplo, a tireoide. Né? A tireoide é uma glândula, geralmente a pessoa ela não conseguia falar, ou não era permitida a falar, ou engolia sapo, um ditado, né? Então engolia muita coisa e acabou dando problema da tireoide. Então, quer dizer, ali já começou uma disfunção, uma frustração. Começou a partir de um sentimento, na verdade. Tudo que a gente não resolve na nossa mente, o corpo padece. Então, aquilo que está indefinido na nossa mente, não está definido, o nosso corpo vai padecer. Por exemplo... Então, o corpo clama, é isso? O corpo clama. Um exemplo bem simples, tá? Por exemplo, né? Eu lhe convidei para fazer um plano de emagrecimento, já que estamos falando de emagrecimento aqui, né? E você, como minha amiga, você vai dizer sim, né? Porque você não quer dizer não, porque você tem medo de eu pensar algo de você. Não, eu sou parceiro, vamos lá, né? Mas o teu cérebro disse... Não, eu não quero fazer isso. Né? Tu acabou de criar uma energia para você. O que vai acontecer ao teu redor? Uma energia de bloqueio. Uma energia de bloqueio. Só que essa energia ela vai ter produzir uma patologia, algo, para te justificar o que tu falou. Porque tu precisa prestar conta para tua consciência. Então o teu corpo ele vai criar situações em você ou ao seu redor, uma energia, problemas, né? Para que você possa dizer para mim, cara, eu não vou poder fazer, né? Porque eu tive problemas financeiros, mas na verdade tu gerou uma energia para que aquilo acontecesse, que tivesse um problema para te não fazer. Então tu constrói o teu futuro. Nós construímos. E o que não nos permite ir avante na vida, ir adiante, a conquistar, ou ficamos alienados a situações, né, são exatamente os nossos fundamentos, que é a nossa genética, o nosso padrão emocional, período gestacional e pós-gestação ali, porque até os 7 anos nós formamos 80% de que nós vamos ser na fase adulta.
Então, todo o fundamento da nossa vida é formado ali. E a microsemiótica, o que a gente consegue fazer? A gente consegue avaliar esses sinais e como você deu significado às situações da tua infância e da determinada idade. Em cima desse sinal, como você entendeu, não é o que aconteceu. Porque a vida não é o que acontece, é como você interpreta. Né? Então essa interpretação que foi se dado para aquele momento, a forma que você entendeu, você ficou alienado e criou um padrão agora. De como que você deve se comportar para enfrentar, para resolver problemas da vida, como você vai sobreviver perante as circunstâncias da vida. Okay, deixa eu só entender para que a gente possa passar isso para a audiência de uma forma bem clara. Nós nos formamos, nós temos aí, até os nossos 7 anos, uma construção no nosso interior, consciente ou inconsciente, e a partir disso, então, nós formamos um padrão de interpretação. É que, na verdade, ali tu forma o teu alicerce, né? Tá, mas aí, como eu interpreto as coisas, vem a partir daquilo que eu recebi, ok? Tá entendido, né? Um exemplo, vamos citar um exemplo para ficar mais claro, isso, né? Me dá um case aí. Um exemplo, por exemplo, como que nós formamos um trauma, por exemplo? Como que é registrado um trauma? No período gestacional, né? O que acontece? Lembrando sempre, é o instinto de sobrevivência, né? Vamos entender o seguinte, lá no período gestacional, a mãe teve um susto, tropeçou e caiu, né? Levou um susto, imagina, né? No período gestacional, o feto, né, toda a questão nutricional, ele primeiro vai para o feto, depois para a mãe. Tá? Então o sangue, uma boa parte do sangue fica ao redor do útero, para nutrir o feto. Quando a pessoa tropeçou, levou um susto, perdeu alguém, aconteceu um fato ali na vida dela, questão do instinto de sobrevivência, aumenta a circulação nas pernas e aumenta os batimentos cardíacos. Isso quer dizer que teve que sair uma parte do sangue do redor do útero. E isso o feto pode entender como uma rejeição. E é difícil para nós, como feto. É difícil, mas é uma interpretação que ele vai dar. Não é o que está acontecendo. Não é o que está acontecendo. Entendi. Por isso que cada um vai interpretar as situações de acordo com como ele está entendendo. Por isso que você vai observar, às vezes, famílias, por exemplo, alguém, né, nasceu numa família com muitos problemas. Se você vai ver, parece que o cara não tem problema, né? E às vezes a pessoa nasceu numa família praticamente, digamos, né? Funcional, bonitinha, saudável. E o cara cheio de problemas. Então, e essa interpretação, ela está ligada muito com a mãe, né? Como a mãe vê a vida. Então, tu vê, uma coisa vai ligando na outra. Aí também que vai se sobressair a questão genética, os padrões que vem vindo. Tá, mas aí a partir disso, vamos olhar para frente, né? Senão nosso espaço é curto e a gente precisa olhar para frente. Ok, a pessoa identificou, então, o padrão, ou que ela necessita de uma ajuda nessa área, ela te procura, tu vai fazer esse exame, tu vai ver o padrão dela e tu vai dar algum medicamento para ela? Tem um exemplo, tá? Já que vamos citar exemplo, fica melhor, né? Tinha uma cliente ali na região de Sapucaia, posso falar dela porque ela testemunhou, ela gravou um vídeo, né? Falando sobre. Os batimentos cardíacos dela chegavam a 260, né? Meu Deus. E então o que ela tinha que fazer? Às vezes ela estava numa parada de ônibus, estava no centro de Sapucaia, às vezes, e levaram para o hospital, eles davam a medicação para que o coração parasse, para depois retomar de novo, né? E ela foi em cardiologista e não tinha problema cardiovascular. E daí ela começou a averiguar e ela tinha síndrome do pânico. E daí a gente começou a fazer uma avaliação, né? E daí fiz a avaliação e observei que aos 8 anos de idade ela tinha um trauma de abuso, né? Então, e isso gerava, então toda vez que via uma situação semelhante a isso, o cérebro dela já levava pro momento traumático dela. Pro momento traumático dela. E fazia com que ela tinha aquele problema. Então, hoje, se você vai ver, ela tem filho, né, está casada e não tem mais o problema. Então, o que a gente consegue fazer? Então, ir lá, por exemplo, nesse evento e ajudar a dar um novo significado, ressignificar aquele padrão, restabelecer
a comunicação na sinapse dos neurotransmissores. Porque toda comunicação, quando ela é bloqueada, ela bloqueia a nutrição também. Olha que interessante. E para isso, tu dá medicamentos. Para isso vem os florais. A gente trabalha com acetilcolina e noradrenalina, que vai restabelecer essas comunicações, vai gerar mais confiança e segurança para que consiga enfrentar aquela situação. É bem interessante, né? Bom, tu tá contando cases, quer dizer, isso acontece e funciona, né? Tem um tratamento que realmente funciona. E onde que a pessoa pode fazer esse tratamento? Hoje nós temos aqui em Estância Velha, no Centro Conectude, né? Conectude, Centro de Saúde Plena. Você pode entrar em contato lá, é 981872322, né? O código de área que é nosso é 51. Então, 981872322. Pode também acessar nossas redes sociais, né? O nosso site é centroconectude.com.br. Tem também o canal do YouTube, né? Conectude Centro de Saúde Plena. Daí entra em contato, marca a consulta e a partir disso começa um tratamento. Para a gente fazer a avaliação, né? Você tira então a foto da íris e a partir dali, nesse primeiro encontro, já se começa então a se fazer o trabalho para que a pessoa possa vir novamente a se encontrar consigo e restabelecer a sua vida novamente, né? Porque a partir do momento que a pessoa ela se perde tudo, né? Se perde todas as áreas da vida dela. Mas à medida que ela vai se encontrando, ela vai fazendo isso aí, ressignificando, restaurando, a vida vai se tornando um pouco mais coerente, né, com aquilo que a pessoa realmente é. Enfim, olha o que a gente falou, já deu o nosso tempo aqui, mas eu achei muito bacana, muito bom nós falarmos sobre esse assunto, porque muitas vezes o assunto é mistificado. Como é que ele olha o olho? Ele é bruxo? Ele é qualquer coisa, né? Não, existe uma ciência por trás de tudo isso, existe todo um estudo feito, né, para que a pessoa possa se reencontrar. Olha que lindo, gente, você está perdido. Olha aí, já passamos aqui no nosso episódio aqui, ele já deu o número de telefone, ele já deu os e-mails, ele já deu os canais, o canal do YouTube, que você pode acompanhar alguma coisa lá e entrar em contato com ele mesmo e ver assim, não é o fim, né, doutor? Não é o fim. Não é o fim. Né? Sempre é um novo começo quando a gente dá uma chance para nós mesmos, né? Então, Lang, tua última palavra antes que a gente termine esse episódio, dá uma palavra de esperança pro pessoal que está se sentindo perdido. Bacana, tá? Lembrando, né? Os nossos problemas a nível consciente, ele chega a 5%. Então, realmente a gente precisa de ajuda, né, para sair daquela condição. E lembrando que o filho pródigo, né, por mais que ele se perdeu e chegou no último estágio da vida dele, né? Mas quando ele se deu conta, ele caiu em si, ele teve uma ação em prol, ele começou já a mudança. Então, toda vez que a gente tem uma ação em prol a nós, buscarmos ajuda, nós já estamos dizendo, olha, eu não quero mais ficar nessa condição que eu estou, né? Porque tudo é uma condição que eu me coloquei ou, né, estou, porque é inconsciente, é um estado. Então a microsemiótica ela veio para ajudar a cada um a sair da condição, das prisões, para poder ser livre, ser você mesmo, né? É tão bom podermos ser nós mesmos em todas as condições, em todas as situações. E como a pastora falou, nós criamos padrões e automatizamos os padrões. Podemos automatizar e canalizar aquilo que nós queremos e o resultado com certeza virá. Olha que legal, gente, ó. Mais aí um caminho, uma vertente para que você possa melhorar a sua vida, né? Que bom. Então, muito obrigada pela tua presença e você que está passando no feed, nos encontrou, se inscreve no canal, dá o teu like, né, e compartilha esse conteúdo para pessoas que você, olha, essa pessoa que precisava, né? Além de você, obviamente, né? Mas a gente tem a nosso redor pessoas que necessitam também de ajuda e tem alguns bloqueios, né, que precisam transpor. Então, queremos indicar e dizer para você, né? Vale a pena recomeçar. Deus abençoe, obrigada.